Olá, chegamos! Sejam bem-vindos ao Correio Serrano na TV. Lembrando que você pode mandar para a gente sua sugestão de reportagem, sua reclamação, sua denúncia para os nossos canais que já estão aí na sua tela, tvccorreiodamanhã@gmail.com. Tem nosso WhatsApp também, DDD 24 99248 3167. E é claro, você pode acompanhar a gente também pelas redes sociais. E olha, gente, hoje o dia amanheceu ventando muito forte, muito forte. Essas são imagens feitas hoje pela manhã e já já a gente vai falar sobre queda de árvore aqui em Petrópolis, porque ventou a madrugada inteirinha. O vento forte começou ainda ontem à noite, ventou muito. Vieram algumas chuvas assim, parcialmente, não muito forte. Chovia um pouquinho, parava, daqui a pouco chovia novamente, então a chuva não veio tão forte, né? E em algumas ocasiões, mas o vento veio muito forte, teve queda de árvore, né? Muitos galhos também, quando eu estava vindo para cá, reparei, muitos galhos caídos na rua, a gente vai ver já já mais sobre isso. Mas vamos então às notícias desta quarta-feira, dia 10 de dezembro. Quase 50% das mulheres brasileiras denunciam desrespeito, é o que diz uma pesquisa. Ministério da Saúde encerra a sala de monitoramento de intoxicação por metanol. E você vai ver também que a Anvisa oficializa registro da vacina contra a dengue do Butantan. E mais, morre o ex-vereador de Petrópolis, Wilsinho, aos 76 anos. Agora no Correio Serrano na TV. Vamos então ver o que é destaque no nosso Correio da Manhã, edição Rio de Janeiro. Por lá, na linha vermelha, o show de horror do deputado fluminense do PSOL e o despreparo da esquerda no Rio. Esse é o assunto da página 3 da coluna Magna Vita e também da nossa página 6, dos nossos impressos. Câmara vira a noite discutindo pena do 8 de janeiro. Depois de um dia de muita confusão, a Câmara votava, já depois da meia-noite, no fechamento desta edição aqui impressa, o projeto do deputado Paulinho da Força, do Solidariedade de São Paulo, que reduz penas aos condenados pelos atos que aconteceram no dia 8 de janeiro. O projeto é um meio termo entre a anistia total, que queria a direita, e as condenações do STF. O projeto não anistia o ex-presidente Jair Bolsonaro, mas reduz sua pena. E logo ali do lado, no texto, legenda Rodrigo Bacelar com tornozeleira eletrônica. O deputado Rodrigo Bacelar teve a soltura determinada nesta terça-feira pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, porém, segue afastado do cargo de presidente da LERJ, deve usar tornozeleira eletrônica e ficar em casa das 7 horas da noite às 6 horas da manhã em dias de semana e o dia inteiro aos fins de semana. Caso os trabalhos na LERJ se estendam para além das 7 horas da noite, poderá participar desde que justifique o descumprimento às normas. Está lá na página 19. E Hugo Mota admitiu que não tem autoridade. Está na página 4 esse assunto.
Mas vamos ver o que é destaque na nossa página 22, porque agora o Petropolitano está na página 22. Por lá, nós temos que Petrópolis recebe vacina inédita contra o vírus sincicial e temos também ali nas Petropolitanas, reforma do INPAS está longe de ter um ponto final. Já na nossa página 23, vamos ver o que é destaque por lá? Por lá, CPTrans cobra explicações sobre acidente com ônibus. Empresa Turpe apresenta pior índice de desempenho no mês de outubro e aumentam os atendimentos por acidentes de trânsito em Petrópolis. Mas essa reportagem especial aqui na página 23 é muito importante porque a gente sabe que a empresa Turpe tem deixado sempre os usuários na mão. E a Prefeitura de Petrópolis abriu uma investigação para apurar o acidente envolvendo o ônibus da Turpe que fazia a linha 605, Vale das Videiras, e colidiu em um barranco no sábado. O coletivo, de número 6822, estava com licenciamento atrasado. Ao consultar o documento do veículo, o último registro encontrado é de 2023, 2 anos sem atualização. A CPTrans determinou que a empresa entregue até esta quarta-feira, hoje, dia 10, todos os documentos técnicos relativos ao veículo e ao motorista. O prazo é de 48 horas a partir da notificação oficial. Tá aí. Mas vamos falar sobre Petrópolis, falar um pouquinho mais? Vamos ali para a página 24 ainda? Que ali no Serrano, uma outra notícia, estacionamento rotativo. CPTrans acaba com a tarifa de R$ 46. Essa é uma notícia muito importante para os motoristas que param diariamente o seu carro no estacionamento rotativo. Olha só, eu vou ler um trechinho aqui. Companhia também criou novas regras para o contrato com a empresa. Então, a companhia, a gente estava falando da CPTrans, né, e a gente continua nela, vai prorrogar o contrato de estacionamento rotativo no município, com um conjunto de mudanças que passam a valer a partir da atualização das regras de operação. Eu acho que deve ter realmente a cobrança do estacionamento rotativo em Petrópolis. Nos bairros, eu acredito que não tenha necessidade, tá? Agora, no centro da cidade, que a gente tem um fluxo muito grande de veículos, eu acho que é sim uma boa medida, porque como o próprio nome diz, estacionamento rotativo. Isso impede que as pessoas venham para o centro da cidade com seus carros e permaneçam o dia todo, como acontecia antigamente. Antigamente a pessoa ou trabalhava no comércio, vamos supor, tá? Entre outras situações, parava o carro no centro da cidade e ficava o dia todo. Então, a pessoa que queria resolver um problema no centro da cidade não encontrava vaga. Então, um estacionamento rotativo, como o próprio nome diz, né, que é para fazer o estacionamento rodar, as vagas rodarem, eu acho positivo. Agora, você saiu com o seu carro. De repente, você tem o aplicativo, vai para um lugar que não tem sinal de internet, dá uma pane no seu celular, você não conseguia colocar o crédito, colocar o papelzinho ali na vaga, né, pelo aplicativo. Se passasse um controlador e se tivesse 100, você pagava R$ 46. Pois é, e a CPTrans, prorrogando esse contrato, mudou essa regra. Entre as principais alterações está o fim da tarifa de regularização integral, que atualmente é de R$ 46. Vamos ver se essa mudança foi para bom ou para ruim, né? Será mantida apenas a cobrança proporcional. Aí sim,
Ponto para a Prefeitura de Petrópolis, para a CPTrans. Então, será mantida apenas a cobrança proporcional, que passa a ser denominada tarifa de pós-utilização, onde o usuário só pagará pelo tempo de uso até a regularização do ticket. Perfeito! Perfeito! Então, se você ficou 2 horas e não colocou papelzinho, na hora de você colocar, você vai pagar pelas 2 horas utilizadas, pelas 2 horas e meia. E esqueci meia hora, você vai pagar por aquela meia hora. Realmente, R$ 46 não fazia o mínimo sentido, porque às vezes você passava 1 minuto, o controlador tinha passado R$ 46. Então, o presidente da CPTrans, Luciano Moreira, destacou que a ampliação vai contribuir diretamente para a circulação e para a oferta de vagas na cidade. Esse é o objetivo. E aí a fala dele é a seguinte: estamos trabalhando pela ampliação do número de vagas para organizar melhor o espaço público, garantindo mais rotatividade e mais oportunidade de estacionamento para quem precisa acessar o comércio, serviços e áreas residenciais. Quando ampliamos o número de vagas e distribuímos melhor o sistema pelas vias, reduzimos a concentração de veículos parados por longos períodos e promovemos maior fluidez viária no dia a dia na cidade. Então, vamos ver o que mais aqui. O contrato também prevê o reforço no monitoramento do uso de vagas destinadas a idosos e pessoas com deficiência, e para garantir o controle e a correta utilização, será necessária a emissão de bilhete de gratuidade. Então, para você, muda a regra também. Você que utiliza vaga de idoso e pessoa com deficiência, a partir de agora, você também terá que tirar um ticket, só que um bilhete de gratuidade, nos mesmos moldes do que já é utilizado para os primeiros 15 minutos. Muito bom. Gostei. Ponto aí para a prefeitura, porque realmente era uma cobrança, ao meu ver, abusiva. Agora a gente continua. A gente tem outra notícia de Petrópolis, lá na página 25. Prefeitura continua com um dos melhores índices de transparência. A Prefeitura de Petrópolis, apesar de queda, Petrópolis ocupa o 11º lugar no ranking estadual, na categoria Ouro. Tá aí. Vamos falar agora do vento forte. Pois é, a Prefeitura de Petrópolis divulgou ontem um vídeo em que o prefeito da cidade falava de chuva e de vento. Vamos dar uma olhadinha nesse vídeo primeiro. Estamos aqui no Defesa Civil, acompanhado da nossa meteorologista Rafaela. Então, vocês podem ver aqui atrás 2 painéis, um das chuvas e outro em relação aos ventos. A chuva para hoje, para amanhã, chuva de fraca a moderada, então muito tranquilo, graças a Deus. Em relação ao ciclone do Rio Grande do Sul, está uma preocupação um pouquinho maior, mas também não vai chegar forte aqui em Petrópolis. A Rafaela vai informar para todos vocês. Agora no sul a gente tem a formação de um ciclone, trazendo ventos fortes para lá, e aqui na nossa região também o ciclone também influenciará o tempo. No entanto, a situação é muito mais tranquila do que em relação ao sul. A gente tem para hoje e para amanhã, nós temos previsão de ventos moderados a fortes. Amanhã pode ser vai ser um pouquinho muito forte. No entanto, a situação é muito mais tranquilizadora do que em relação ao ciclone no sul. E chuva também, nós temos previsão de chuva fraca a moderada ao longo de hoje e ao longo da manhã também. É isso. Acompanhe nas redes sociais os informes da Defesa Civil, os boletins que são enviados pela nossa equipe também, para que vocês fiquem tranquilos e atualizados nas informações. Sigamos trabalhando, governando para todos. Pois é, apesar deles terem falado ali de vento moderado, eu, na minha ignorância, porque eu sou jornalista, né, não sou especialista em meteorologia, não sei os estágios ali para ser considerado vento forte, mas, na minha opinião, ventou
e continua ventando muito forte na cidade de Petrópolis. A noite toda, na verdade o dia todo de ontem, né, no finalzinho do dia, no início da noite, a noite toda ventando muito forte. Agora de madrugada, a madrugada inteirinha ventando muito forte e ocasionalmente pancadas de chuva. A chuva foi moderada realmente, não choveu muito forte. Em alguns momentos, assim, choveu um pouquinho mais forte, mas tudo mais tranquilo. Mas o vento muito forte. Agora de manhã cedinho também vento muito forte. Lá em casa a gente só via coisa voando. Eu vindo para cá, vi muito galho de árvore espalhado pelas ruas e, por exemplo, lá no Batalhar teve uma queda de uma árvore grande e o Batalhar ficou interditado. Olha só essa imagem, gente, um vento moderado não faz isso com uma árvore, né? Você vê que ela quebrou realmente. Então, isso ali é um pouco antes da quadra, Batalhar interditado, como vocês estão vendo aí. E nós temos também uma outra foto ali do bairro Morém, na entrada do Monrecuã. Também não dava mais para passar, olha só, a árvore interditando completamente a via interditada. E essa via, essa rua, é a General Marciano Magalhães. Ficou completamente interditada. E aí, gente, eu vou pegar aqui as ocorrências da Defesa Civil. Olha só, boletim de ocorrências. Defesa Civil de Petrópolis registra 15 ocorrências por conta dos ventos fortes entre a noite de ontem e a manhã desta quarta-feira. Foi o que eu falei para vocês. A Defesa Civil de Petrópolis registrou 15 ocorrências por conta das ventanias, dos ventos fortes entre a noite de ontem e a manhã desta quarta-feira. Foram registradas quedas de árvores e destelhamentos em vários pontos da cidade. Nenhuma ocorrência grave foi registrada. As equipes da Defesa Civil e da Condep estão atuando nas ocorrências desde ontem à noite. E aí, gente, para vocês terem uma ideia, os ventos estão chegando a 52,5 quilômetros por hora. E hoje a Prefeitura de Petrópolis, a Defesa Civil, trabalha em estágio operacional de observação. E aí nós temos a previsão para as próximas horas: céu nublado, com chuva fraca a moderada e ventos moderados a fortes. Hoje de manhã, em alguns momentos, parou de ventar. E a Defesa Civil reforça que moradores em áreas de risco mantenham atenção redobrada. Evite permanecer em locais interditados, não transite por áreas alagadas, fique atento a sinais de deslizamentos. Em caso de ventos fortes, feche todas as janelas, basculantes, portas de armários para evitar a entrada de vento e formação de correntes de ar. Feche persianas, cortinas ou blackouts para proteger os vidros e evitar a dispersão de estilhaços em caso de quebra. Desligue aparelhos elétricos e feche o registro de gás para evitar riscos em caso de queda de árvores ou postes. Evite deixar objetos soltos em locais altos que possam ser arremessados pelo vento e, em caso de emergência, ligue 199. Tá aí, gente. Essas são as informações que a gente tem. Olha só, eu vou passar para você, Caio, Tem 2 vídeos que eu vou passar para você colocar enquanto eu falo aqui dessa ocorrência, porque as ocorrências estão chegando aqui pra gente, tá, gente? Conforme ela vai chegando, eu vou passando lá para o nosso master, eles vão colocando os vídeos e é isso, as ocorrências estão chegando nesse momento. Por exemplo, na Rua Moinho Preto e João Xavier, várias árvores caídas, mas não estava interditando a via.
mas muito galho realmente na rua. A gente tem um vídeo, já o Caio coloca pra gente, e também a Serra de Teresópolis fechada temporariamente, provavelmente queda de árvore por conta do vento forte. E é claro, a gente ainda vai checar essa informação, mas porque as coisas estão chegando e as nossas equipes estão lá dentro checando todas as informações, mas a Serra de Teresópolis também está fechada. Do Princesa Isabel, do Colégio, frente a essa loja de carro, ó. A árvore aqui está prestes a tombar em cima da fiação. Está toda virada, já praticamente já vai cair em cima da fiação. Ó. Cuidado, hein? Essa aí agora de Teresópolis, fechada, Serra de Teresópolis. Então, você acompanha essas e outras notícias. Deixa eu ver outra que chegou aqui, bairro Morém, ali na General Marciano Magalhães, nós já demos. Esse aí a gente vê a estrada fechada, interditada, ali a Serra de Teresópolis. As informações estão chegando aqui pra gente e você confere tudo, todas essas informações ao longo da programação, que as nossas equipes de reportagem estão apurando tudo. A gente vai fazer agora um rápido intervalo, mas a gente volta já para o nosso segundo bloco. Antes não tinha alimentação adequada para quem mais precisa. Agora tem. O governo do estado criou o Café do Trabalhador, oferecendo mais de 17 mil kits de café da manhã todos os dias em 40 municípios. Mas e quando chega a hora do almoço? Flávia, são vários restaurantes do povo reabertos com serviço expandido por todo o Rio. Já foram servidos mais de 43 milhões de refeições. E aí, tá bom o almoço? Muito bom. E tem novas unidades em Queimados, Belfor Roxo e Nova Iguaçu, reforçando a presença na Baixada Fluminense. E tem muito mais, né, Gisele? Tem sim, Flávia. Antes, tinha muita gente sem alimentação adequada. E com o RJ Alimenta, o governo do estado distribui 8 mil quentinhas todos os dias de café da manhã, almoço e sopa em todas as unidades. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! O estado do Rio de Janeiro é com certeza um estado de inspiração. Eu sou mais RJ. E você? Sou mais cultura. Sou mais emprego. Resultado de exames. Sou mais serviços. Sou mais segurança, com maior apreensão de armas, mais polícia nas ruas e planejamento para grandes eventos. O Rio de Janeiro está em alta. Para onde você olha, tem mudança acontecendo. O Rio de Janeiro é líder em óleo e gás. Temos o maior centro de diagnóstico da América Latina. Todo mundo sabe. Que orgulho viver aqui. Somos o estado que não para de crescer. Governo do estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para. É todo dia e é de todos. Um bom jornal tem que ser direto. Tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor.
Correio da Manhã, um jornal que há 124 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Voltamos e a gente começa esse segundo bloco falando um pouquinho mais do que está acontecendo em Petrópolis, né, por conta dos fortes ventos. E a gente tem um outro vídeo que mostra assim a árvore caída. Vou pedir para o Caio colocar esse vídeo. Caiu muita coisa e lembrando que a Enel, ela tem ido socorrer os moradores que estão sem luz, tá? Algumas localidades ficaram sem luz, mas eu não tenho, a gente ainda está perguntando para a Enel como está a situação de cada localidade, mas, por exemplo, Bingen ficou sem luz, mas já restabeleceu. Quitandinha ficou sem luz, mas também já restabeleceu. A gente tem essas imagens ali que mostram bem o estrago causado ali pelo vento forte, né? A árvore caiu e, gente, por baixo dessa árvore caída tinha um filhote de maritaca que estava debaixo desses galhos gritando bastante. E eles conseguiram socorrer a maritaca. Olha, eles conseguiram salvar o filhotinho de maritaca. A gente tem a imagem dele também. Olha só. A gente vai ver na próxima imagem o filhotinho de maritaca depois que foi resgatado. Olha ele aí, tadinho, assustado, estava gritando no meio ali dos destroços ali da árvore. Com certeza ele devia estar descansando ali na árvore quando essa árvore caiu. Pois é, gente, complicado, né? A gente tem uma outra foto que mostra a rua Colômbia por cima do Hotel Quitandinha, que também não passa nada. Pode trocar a foto, Caio, por favor? Que também não passa nada. Rua Colômbia, por cima do Hotel Quitandinha. Essa aí. Também, atenção, você, morador do Quitandinha, várias árvores caíram aí na localidade, então, atenção. A gente também tem uma outra, não tem passagem ali pelo Batalhar, tá, gente? A árvore caída, também foi caída em frente ali à granja, na descida do Batalhar, não tem passagem, tá? Então, é isso, está aí, nossas equipes estão apurando tudo para trazer as notícias para você e lembrando que a Defesa Civil alerta para ventos moderados a fortes também para o dia de hoje. Então, tudo aquilo que eu li há pouco, falando das recomendações, né, de fechar tudo para não deixar, porque o vento está muito forte, gente. Então, a Defesa Civil emitiu agora, às 8 horas da manhã, acabou de emitir um aviso SMS para ocorrência de ventos moderados a forte, podendo ter rajadas muito fortes. Aí sim, porque o que a gente está vendo são rajadas muito fortes de vento ao longo do dia de Petrópolis. A recomendação é evitar áreas abertas, ficar longe de árvores, estruturas metálicas e objetos soltos, além de ficar atento aos comunicados e alertas da Defesa Civil. Lembre-se sempre de cadastrar o seu CEP para receber essas mensagens de SMS, tá? O número
que você vai fazer? Você vai mandar uma mensagem de texto para o número 40199. 40199 para receber esses alertas de SMS da Defesa Civil. Então, todo cuidado é pouco. Defesa Civil alertando para rajadas muito fortes ao longo do dia aqui em Petrópolis. E é claro, você acompanha esse balanço do que está acontecendo em Petrópolis ao longo da nossa programação e se tiver alguma novidade, eu volto ainda no nosso jornal falando sobre esse assunto. Mas agora a gente vai falar sobre uma pesquisa. Pois é, gente, olha só, quase metade das mulheres brasileiras não é tratada com respeito no nosso país. A sensação se repete em casa, no trabalho e principalmente nas ruas. 49% das mulheres brasileiras dizem que não são respeitadas. Isso é o que mostra uma pesquisa nacional de violência contra a mulher. O maior levantamento do país sobre esse tema é o que a gente acompanha agora. A pesquisa foi realizada pelo Data Senado e pela Nexus, em parceria com o Observatório da Mulher contra a Violência do Senado. Foram ouvidas mais de 20 mulheres em todas as regiões do país e revela que o machismo continua sendo regra e não exceção. 94% das entrevistadas classificam o Brasil como um país machista, mesmo índice de 2023. O que mudou foi a intensidade. O grupo que considera o Brasil muito machista subiu de 62% para 70% em 2 anos, o que representa 8 milhões de mulheres a mais com uma avaliação mais crítica sobre a desigualdade de gênero. Desde 2017, o percentual nunca ficou abaixo de 90%, e apenas 2% das brasileiras dizem não ver machismo no país. O aumento da percepção de machismo caminha junto com a sensação de que a violência doméstica cresceu. 79% das mulheres acreditam que esse tipo de violência aumentou nos últimos 12 meses, retomando o maior patamar da série histórica. Desde 2011, a rua é o ambiente mais mencionado como de maior desrespeito. Apesar de ter caído o número de mulheres com essa percepção entre 2023 e 2025, 49% das entrevistadas ainda afirma que é nas vias públicas que elas ficam mais vulneráveis. Já a percepção de que o desrespeito é maior dentro de casa aumentou 4 pontos, o que corresponde a cerca de 3 milhões e 300 mil mulheres a mais que passaram a ver o ambiente familiar como um lugar mais inseguro. Pois é, gente, e o Ministério da Saúde anunciou o encerramento da sala de situação que acompanhava os casos de intoxicação por metanol. Lembra? Pois é, o Ministério da Saúde encerrou a sala de situação. O Ministério da Saúde anunciou o encerramento da sala de situação criada em outubro para monitorar casos de intoxicação por metanol. A decisão foi oficializada em portaria publicada no Diário Oficial da União. Segundo a pasta, o último caso confirmado ocorreu em 26 de novembro, relativo a uma pessoa que apresentou sintomas 3 dias antes. Em nota, o Ministério informou que a redução significativa de novos registros e de óbitos consolidou um cenário de estabilidade epidemiológica no país. Com isso, o monitoramento volta ao fluxo regular da vigilância de intoxicações exógenas feita pelo Sistema de Informação de Agravos de Notificação. A pasta afirma ainda que todos os estados já contam com estoques garantidos de antídotos e maior capacidade de diagnóstico. Vale destacar que a sala de situação foi instalada no dia 1º de outubro, logo após os primeiros alertas emitidos em 26 de setembro pelo Sistema de Alerta Rápido da SENAD do Ministério da Justiça. Durante o período de monitoramento, o Ministério da Saúde distribuiu insumos considerados essenciais para o atendimento, incluindo 1.500 ampolas de Fomepizol, 4.806 unidades de etanol e um estoque estratégico de 2.600 ampolas de antídoto. A distribuição priorizou regiões com maior número de casos e circulação de bebidas adulteradas. Entre 26 de setembro e 5 de dezembro de 2025, foram registradas em todo o país 890 notificações relacionadas à intoxicação por metanol. 73 casos foram confirmados, 29 seguem em investigação e 788 foram descartados.
E olha só, gente, a Anvisa publicou na segunda-feira, no Diário Oficial da União, o registro da vacina contra a dengue desenvolvida pelo Instituto Butantan. A expectativa é que a aplicação das doses comece em 2026 de forma gratuita pelo SUS. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária oficializou na segunda-feira o registro da vacina contra a dengue desenvolvida pelo Instituto Butantan. A autorização, publicada no Diário Oficial da União, conclui o processo regulatório e libera a produção e a comercialização do imunizante, que será distribuído exclusivamente pela rede pública de saúde. Segundo a Anvisa, o registro representa um marco no enfrentamento da dengue no país. O órgão afirma que a vacina passou por todas as etapas de análise técnica e regulatória, garantindo segurança, qualidade e eficácia. O imunizante é tetravalente, combate os 4 sorotipos da doença e será aplicado em dose única. Vale destacar que esta é a primeira vacina contra a dengue produzida por um laboratório nacional. Mesmo com o registro aprovado, o Instituto Butantan seguirá realizando estudos adicionais e um monitoramento ativo do uso da vacina pela população. O imunizante utiliza a tecnologia de vírus vivo atenuado, já empregada em vacinas como a tríplice viral, a da febre amarela, poliomielite e algumas contra a gripe. A indicação da Anvisa é para pessoas de 12 a 59 anos, faixa que pode ser ampliada futuramente conforme novos estudos. Em novembro, o Butantan informou que já havia 1 milhão de doses prontas para distribuição e que deve alcançar mais de 30 milhões até meados de 2026. E o governo do estado do Rio formou, na segunda-feira, quase 300 novos policiais penais, a primeira turma após 12 anos sem concurso para a carreira. Com o reforço, a Secretaria de Administração Penitenciária espera ampliar a capacidade operacional e a segurança nas unidades prisionais de todo o estado. Estamos aqui para celebrar a formatura de 276 novos policiais. Este momento representa mais do que um encerramento de um curso. Ele simboliza uma nova fase para a nossa instituição. O curso começou no dia 22 de agosto, com 312 matriculados e totalizou 750 horas de aulas teóricas, práticas, estudos jurídicos e simulações de procedimentos de rotina prisional conduzidas por 85 instrutores. Sobre vossos ombros, a partir de hoje, está o dever e a esperança de uma sociedade verdadeiramente livre e verdadeiramente justa. A cerimônia de formatura aconteceu no Espaço Hall, na Barra da Tijuca. Para a Secretaria de Administração Penitenciária, um momento é considerado estruturante e marca um novo capítulo para a categoria. Além disso, com a chegada dos novos policiais penais, o Estado reforça de forma concreta a capacidade operacional do sistema penitenciário. Tem 16 milhões e meio de pessoas lá fora, senhoras e senhores, que contam com o vosso trabalho, com a vossa dedicação, com a vossa honradez e com o vosso suor. Que a partir dessa farda que os senhores e senhoras vestem hoje, nós possamos dar à sociedade o Rio de Janeiro que eles merecem e que eles esperam. Com a incorporação dos novos policiais penais, a expectativa é de que a rotina de custódia e vigilância seja reforçada em todas as unidades do sistema prisional fluminense. A Secretaria afirma ainda que novos concursos e investimentos seguem em estudo para ampliar ainda mais a estrutura da pasta. Um reforço essencial e um capítulo que começa a ser reescrito com protagonismo e responsabilidade. Além da formação da nova turma, o Estado também anunciou a equiparação do regime adicional de serviço para inspetores penais. A partir de agora, todos passam a receber R$ 604,85 por turno de 12 horas, eliminando diferenças entre classes e padronizando o pagamento. Parabéns, tropa! Parabéns pela coragem de escolher e servir a Polícia Penal.
Começamos agora mais um Correio Esportivo, o momento de focar em esportes aqui na TV Correio da Manhã. E hoje nós vamos conversar sobre skate, Fórmula 1 e, é claro, muito futebol. Começamos a nossa edição falando sobre o Leão da Serra. Isso porque neste sábado o Serrano empatou em 0-0 com um bom sucesso no estádio Leônidas da Silva e conquistou o título da Série B1 estadual. O título veio por conta da vantagem construída no jogo de ida, quando o time de Petrópolis venceu por 2-1 de virada e abriu o caminho para levantar a taça após 26 anos. E na partida decisiva, o Serrano soube administrar o placar agregado e conteve a pressão do bom sucesso que precisava virar o jogo. Com o apito final, jogadores, comissão técnica e principalmente os torcedores celebraram o fim de um jejum histórico, já que a última conquista havia sido em 1999. Jonathan, eu acho que o Serrano foi com uma vantagem muito boa para esse segundo jogo. Foi para empatar e conseguiu sair com a vitória, pode dizer, e principalmente com o título. Com certeza, Toledo, até porque o Serrano tinha o regulamento debaixo do braço, tinha feito o 2-1 dentro de casa e bastava apenas empatar o jogo, que foi o que aconteceu, e sair com a taça, né? Desde 1999, né? Já tinha tempo que os torcedores do Serrano, os torcedores do Leão da Serra, não viam uma taça, né? Ver o time conquistando uma taça, né? É muito maneiro e os torcedores fizeram uma verdadeira festa, invadiram o gramado e pode-se dizer que o principal fator que influenciou esse título do Serrano foi a torcida. A torcida esteve presente em praticamente todos os jogos, para não dizer que foram em todos, e principalmente em casa, que em casa fizeram história, lotaram praticamente todos os jogos. Com certeza, o jogo da decisão, né, que foi aqui no Atílio Marotti, a torcida fez uma festa maravilhosa, realmente, com o sinalizador, com a fumaça, os papéis picados na hora da entrada dos jogadores. Isso bota os jogadores dentro do jogo e mostra que a torcida realmente carrega os times, e no caso do Serrano. Mas agora, trocando de assunto, vamos falar de automobilismo, já que tivemos um campeão na Fórmula 1 neste fim de semana. Exatamente, Jonathan. A Fórmula 1 2025 terminou como começou, com 3 pilotos dividindo os holofotes no GP de Abu Dhabi. Mas se o vencedor da corrida neste domingo foi um sólido Max Verstappen, o holandês não pôde impedir o campeonato mundial inédito de Lando Norris. O inglês rompeu um jejum de 17 anos da McLaren sem títulos. A equipe ainda pôs Oscar Piastri em segundo na prova. Bom, e o brasileiro Gabriel Bortoleto, por sua vez, não conseguiu se manter na zona de pontuação, largando em sétimo, foi superado por Fernando Alonso e na parte final da prova por Esteban Ocon, Oliver Berman e Lance Stroll. Parando uma vez na volta 16, o calouro seguiu o bicampeão rumo ao top 10, até perder posições no giro 40. Porém, se beneficiou da punição de Birman e, por direção errática, foi a 12º e a 11º. Jonathan, o Verstappen tentou de tudo para ser campeão, mas o Lando Norris foi campeão por apenas 2 pontos de diferença. O Verstappen foi buscar nessa reta final, mas não conseguiu. Eu acho que essas pontuações mínimas, né, que ficam de diferença é o que dá emoção na Fórmula 1, né, no automobilismo. O Verstappen, de fato, é um corredor muito sólido, mas eu acho que o destaque dessa temporada realmente é o Lando Norris. Foi o mais consistente. O Verstappen não começou tão bem essa temporada, mas tentou surpreender, mas não foi o caso. Toledo, agora a gente vai dar destaque para 2 esportes que o Brasil fez história nesse fim de semana. Isso aí, Jonathan. E a gente começa pelo skate. Com apenas 17 anos, Raíssa Leal faturou o tetracampeonato do Super Crown, final do circuito mundial SLS de Skate Street. Além da brasileira, 4 atletas japonesas foram à final. A australiana Chloe Covell também esteve na decisão. A fadinha, como Raíssa é conhecida, abriu os trabalhos em São Paulo com uma nota 8.3. Na sequência, fez 7.5, seguindo na ponta. Depois, com 8.7 e 8.1, a brasileira continuou liderando. Na última volta, depois de ver as rivais caírem, Raíssa fechou com 8.7. E qual outro esporte o Brasil fez história, Jonathan? E foi no futsal feminino, Toledo, isso porque o Brasil agora é campeão mundial da modalidade. Na manhã de domingo, a seleção bateu Portugal por 3-0 e ficou com o título em Manila, nas Filipinas. A equipe fechou essa, que foi a primeira Copa do Mundo Feminina de futsal organizada pela FIFA, com 100% de aproveitamento.
O primeiro gol da decisão foi de Emily Marcondes. Ela recebeu o passe de Ana Luísa e bateu firme para abrir o placar. O gol levou a brasileira à liderança da artilharia geral com 7 gols, ao lado da espanhola Irene Córdoba e da portuguesa Lídia Moreira. E vamos voltar a falar de futebol porque tivemos neste fim de semana a última rodada do Brasileirão 2025. E foi uma rodada em que o Flamengo poupou e protagonizou um jogão. O Fluminense amassou, o Botafogo tentou e o Vasco foi massacrado. Jonathan, uma rodada assim muito importante, o Flamengo já era campeão, o Vasco já não estava disputando tantas coisas e o Fluminense e Botafogo estavam disputando ali uma vaga direta na Libertadores. Exatamente, Toledo. Eu diria que essa rodada ela foi importante para todos os times abaixo do G4, porque o Fluminense tinha uma disputa, né? O Vasco ainda buscava uma Sul-Americana, ainda tem chance, né, da Sul-Americana por conta da pré-Libertadores, a decisão da Copa do Brasil, e o Botafogo também buscava a vaga direta na Libertadores, que no caso não conseguiu. Mas eu acho que assim, o Flamengo e o Mirassol, apesar do Flamengo ter ido com um time, né, um time misto, foi um jogão, 3-3, né? Foi um dos melhores jogos do campeonato e ninguém esperava. Eu, por exemplo, esperava que o Mirassol fosse ganhar, principalmente porque estava jogando em casa, mas o Flamengo entrou com o Sub-20, o Sub-20 entrou com uma vontade de agora é minha chance, né? Aí foi um jogo muito duro, um 3-3 com vários golaços, inclusive. Um dos melhores jogos do campeonato para fechar com chave de ouro a participação desses dois times, que o Flamengo foi campeão e o Mirassol fez história. E agora falando sobre o jogo do Botafogo e Fortaleza, o Botafogo rebaixou o Fortaleza junto com o Ceará. E o Botafogo estava tentando uma vaga direta na Libertadores, mas dependia do jogo do Fluminense contra o Bahia, que também era um rival direto, mas o Fluminense ganhou e já está classificado diretamente para a Libertadores. O Fluminense teve muita dificuldade para jogar no início, o Bahia tem aquela pressão em cima, o Rogério Ceni arma o time fica todo da linha do meio campo para frente, e o Fluminense estava com muita dificuldade para sair por não ter jogadores de tanta qualidade, mas no fim eu acho que o Bahia cansou e o Rogério Ceni já demonstra insatisfação com o elenco nas coletivas de imprensa. Ele deu uma entrevista até um pouco engraçada. Mas enfim, acho que o Botafogo demonstrou a superioridade que ele tem em cima do Fortaleza, né? Um outro fator que é importante, acho que o que mais surpreendeu, além da rodada dos cariocas, foram os rebaixados, né? Exatamente. O Ceará, que vou te falar, há umas 10 rodadas atrás, eu botava ali no meio de tabela, até tentando buscar uma Libertadores ali, bem perto entre Sul-Americana e Libertadores. E foi rebaixado porque fez uma reta final muito ruim. E o Vasco também, voltando a falar dos cariocas, tomou um 5-0 para o Atlético Mineiro nessa última rodada. E eu ouso dizer que se tivesse mais uma, o Vasco corria sérios riscos de ser rebaixado. A sorte, não sei se é a melhor palavra, mas assim, ainda bem que o Vasco goleou o Inter por 5-1 e teve aquela gordura ali para a última rodada, né? Porque se o Vasco desse mole, poderia cair, igual o caso do Ceará, né? Que tinha tudo pro Inter cair, o Inter ou o Santos, e caiu o Ceará e Fortaleza. Exatamente. O Vasco, nessa reta final, foram 8 jogos, 7 derrotas. É um resultado assim muito ruim. E no Campeonato Brasileiro, no geral, foram 38 rodadas e 19 derrotas. Ou seja, um turno inteiro só de derrotas. Um resultado que não condiz com a camisa e muito menos com a habilidade dos jogadores do Vasco, que também não são ruins. Com certeza, com o próprio trabalho do Diniz, que obviamente melhorou na segunda metade do campeonato para frente, né? Ainda no primeiro teve um pouco de dificuldade, ainda não tinha encontrado, o Verratti não ia para o banco, agora o Verratti no banco, se a gente vê que o time que o Verratti estava, né, contra o Atlético Mineiro foi o time que tomou 5-0, enfim. E faltou, acho que nesses momentos, um pouco do Ryan. Exatamente. Olha, Jonathan, a gente já falou bastante aqui, um correio esportivo muito recheado com vários esportes, mas a gente tem que encerrar essa edição. E é claro, a gente se vê na próxima. Um beijo. E você vai ver depois do intervalo que morre em Petrópolis o ex-vereador da cidade, Wilsinho, aos 76 anos. A gente volta já. Antes não tinha saúde de qualidade no estado todo. Agora tem. Agora tem o Rio Imagem Baixada, que atende milhares de pessoas em toda a região.
É muita gente atendida, né? E olha que tem mais. Mostra aí, Edu. Flávia, aqui tem um dos mais importantes centros de neurocirurgias do país. O Instituto Estadual do Cérebro teve a capacidade dobrada para cirurgias de tumores. E tudo gratuito, pelo SUS. E tá melhor no estado todo, certo, Gisele? Com certeza, Flávia. Antes, só alguns municípios do estado tinham ambulâncias do SAMU. Agora, todos os 92 municípios do estado têm. E ainda tem o Instituto Estadual de Olhos, com capacidade de realizar mais de 400 cirurgias e 1.000 consultas por mês. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Correio da Manhã, o grupo de comunicação que mais cresce no Brasil. 5 gráficas, 5 jornais diários. Correio da Manhã, Correio Nacional, Distrito Federal, Sul Fluminense, Petropolitano e agora Correio da Manhã São Paulo. Além do Jornal da Barra, Jornal de Turismo, Revista O Cruzeiro, TV Correio da Manhã e estúdios próprios. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Voltamos e a gente começa esse bloco falando que morreu nesta terça-feira, ontem, dia 9 de dezembro, o ex-vereador de Petrópolis, Wilsinho, aos 76 anos. Ele atuou no Legislativo da Cidade Imperial, ou seja, na Câmara de Vereadores, entre os anos de 1993 e 2000. Ele era muito querido e o velório e o enterro reuniu dezenas de pessoas, entre elas muitos políticos. Wilson Barbie Silva Júnior, mais conhecido como Wilsinho, foi vereador da cidade de Petrópolis entre 1993 e 2000. Além da contribuição no Legislativo, ele foi um dos fundadores da Rádio Estrada FM. O velório aconteceu nesta terça-feira, dia 9 de dezembro, e a causa da morte não foi divulgada. Inclusive, a Câmara Municipal de Petrópolis divulgou uma nota de falecimento e lamentou a morte do ex-vereador. Eu sou a Jonathan Joras para a TV Correio da Manhã. E a Polícia Militar prendeu um homem pelo crime de tráfico de drogas no Ponto Azul, em Três Rios. A ação aconteceu na noite de segunda-feira após denúncias de que a casa do acusado era utilizada como ponto de venda de drogas. As equipes da Polícia Militar montaram um cerco tático na casa do suspeito, no bairro Ponto Azul, em Três Rios. De acordo com a polícia, o homem de 23 anos autorizou a entrada dos agentes e durante as buscas foram encontrados 10 pinos de cocaína, uma porção de maconha e 6 frascos de lança-perfume, todos preparados para comercialização. O material estava escondido em diferentes locais da residência, como embaixo do botijão de gás, em cima da bancada e dentro da geladeira. O homem foi encaminhado para a 108ª Delegacia de Polícia em Três Rios e todo o material ficou apreendido. Eu sou Jonathan Joras para a TV Correio da Manhã. E um adolescente de 17 anos foi apreendido na segunda-feira em Paraíba do Sul após ser flagrado fazendo manobras perigosas com uma motocicleta em uma das vias mais movimentadas da cidade. A ação mobilizou policiais militares do 38º Batalhão e contou também com o apoio da Guarda Civil Municipal.
De acordo com a Polícia Militar, o menor conduziu uma motocicleta pela Avenida Paulo Pedro de Lacerda, no bairro Liberdade, em Paraíba do Sul, quando empinou o veículo 2 vezes, mesmo diante da viatura policial, o que colocou em risco a vida de outros pedestres e também de motoristas. Os agentes fizeram a abordagem e nada de ilícito foi encontrado, mas ficou constatada a prática de direção perigosa. O adolescente foi levado para a 107ª Delegacia de Polícia, onde o caso foi apresentado. O menor foi autuado por fato análogo aos artigos 308 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro, que tratam de manobras perigosas e direção sem habilitação. Ele foi ouvido e liberado, enquanto a motocicleta foi apreendida. Vale destacar que a ação contou com o apoio da Guarda Civil Municipal, que registrou 5 autos de infração relacionados a essa ocorrência. Gabriel Toledo para a TV Correio da Manhã. E olha só, gente, a gente entrou em contato com a Enel para saber em relação a essas quedas de árvore, queda de energia elétrica, né, que alguns bairros sofreram. Então, a Enel Distribuição Rio informou que, em função das fortes chuvas e ventos de mais de 100 km por hora, olha aí, a Enel falando de ventos de 100 km por hora e descargas atmosféricas que atingem a região serrana desde a noite de ontem, dia 9, a distribuidora mobilizou suas equipes e reforçou o contingente em campo. Equipes técnicas seguem atuando para normalizar o serviço o mais rapidamente possível para os clientes impactados. Em situações de contingência, a empresa orienta que os clientes utilizem preferencialmente os canais digitais para mais agilidade no atendimento. Então, os clientes podem registrar os seus pedidos pelo site enel.com.br, pelo aplicativo ou pelo WhatsApp DDD 21 99601 9608. E a gente tem mais um vídeo aqui falando dos estragos também, agora da estrutura ali da Deguste, que fica na Praça da Águia, tudo no chão. Olha só esse vídeo, os ventos realmente foram tão fortes que abalou, inclusive rasgou até a lona ali, ó, abalou, botou no chão a estrutura da festa Deguste, que acontece sempre ali na Praça da Águia, em frente ao Museu Imperial e em frente à Câmara de Vereadores. Então, com isso, a gente vai saber como vai ficar o tempo na nossa área de cobertura inteira. Vamos conferir. Começamos agora mais uma previsão do tempo. E como de costume, vamos começar por Nova Friburgo, onde a quarta-feira será de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e também à noite. As temperaturas variam entre a mínima de 18 e a máxima de 23 graus. Em Teresópolis, o dia seguirá essa tendência de sol com algumas nuvens e chuva rápida durante o dia e também à noite. As temperaturas variam entre a mínima de 20 e a máxima de 24 graus. Já que em Petrópolis, a quarta-feira será de sol com algumas nuvens e chuva passageira. À noite, muitas nuvens, mas aí com tempo firme. As temperaturas variam entre a mínima de 19 e a máxima de 25 graus. Agora, indo para a região centro-sul do estado, em Paraíba do Sul, o dia será de sol com algumas nuvens e chuva passageira. À noite, muitas nuvens, mas com tempo firme. As temperaturas variam entre a mínima de 21 e a máxima de 29 graus. E para finalizar, em Três Rios, a quarta-feira será de dia de sol com algumas nuvens. Também chove rápido durante o dia e a noite. As temperaturas variam entre a mínima de 22 e a máxima de 30 graus. Bem, essa foi a nossa previsão do tempo. Até a próxima! E a gente vai ficando por aqui, mas amanhã estamos de volta às 7h30 da manhã e espero você. Tchau!